Hoje a gente vai esclarecer de maneira simples, fácil para você que está aí em casa. Na hora do aperto, muita gente ainda fica na dúvida para quem que eu ligo, para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiros, 192 ou 193. Gente, infarto, AVC, desmaio, acidente de carro, a gente está vendo muito acidente de moto, de bike elétrica também, queda dentro de casa, alguém caiu, bateu a cabeça, quebrou uma perna. Para quem que você tem que ligar para pedir socorro? A gente sabe que SAMU e Corpo de Bombeiros salvam vidas todos os dias, um trabalho brilhante, né, dos dois, mas cada um tem uma função diferente. Então hoje a gente vai conversar sem complicação aqui para te explicar quando você tem que ligar para um, quando você tem que ligar para o outro e quando os dois também vão trabalhar juntos. Deixa eu sentar aqui e conversar com a capitã Andressa do Corpo de Bombeiros e com o Arnaldo Colnago. Ele é coordenador médico do SAMU 192. Bem-vindos, pessoal. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia para vocês também. Obrigada pela presença. Ô, gente, vamos começar pela situação que a gente mostrou agora há pouco ao vivo. Matheus estava na orla da praia, a gente sabe que o verão já está aí, criançada já está de férias, calçadão está lotado, muito calor. Me deparei com uma situação ali no calçadão da praia, uma pessoa passando mal, desmaiou na orla. O que eu faço? Para quem que liga? Eu não sei o que ela teve, ela só desmaiou ali, perdeu os sentidos no meio do calçadão ali. Para quem que eu ligo? Então, todo atendimento que refere algum problema com a saúde da população, da pessoa, que tem qualquer complicação que pode ser, como você mesmo falou, de infarto, AVC, uma suspeita desses quadros, o contato deve ser feito com o SAMU 92. Todos os chamados que entram pelo SAMU, eles passam pelo médico. Então, o médico, eles vão regular esse chamado. Primeiro, atende um telefonista, né, para saber realmente onde é a localização do atendimento, que é a parte mais importante. Se a gente não souber onde que está, a gente não vai conseguir chegar. E depois, todos os chamados, depois que passa por esse telefonista, ele vai para o médico. Então, resumindo, o médico atende todos esses chamados, vai identificar sinais de gravidade, vai identificar principalmente o que precisa ser feito naquele momento, que às vezes não é só realmente mandar a ambulância, às vezes tem primeiros socorros que podem ser feitos antes da ambulância chegar e que vão salvar a vida daquele paciente naquele momento. Perfeito. Agora, se a pessoa estiver consciente, gente, ela está consciente, está falando, mas não está conseguindo levantar, para quem que eu ligo? Ainda assim é o SAMU? Ainda assim é o SAMU. Por ter um médico na regulação 24 horas por dia, 7 dias por semana, às vezes a central de regulação, que são todos chamados do estado, né, dos 78 municípios, entram na nossa central de regulação, a gente consegue fazer as orientações e o SAMU não é só realmente um despachante de ambulância, né? Ligou, vai ganhar uma ambulância. A gente realmente vai triar o chamado. Às vezes o que a pessoa precisa é orientação médica e isso também nós temos capacidade de fazer. Esse é um ponto muito importante, acho que tanto para o Corpo de Bombeiros quanto para o SAMU. Tem muita gente que fica revoltado, falando, a pessoa está aqui do meu lado passando mal, eu estou ligando, pedindo uma ambulância dos bombeiros ou do SAMU, e eles estão me fazendo um monte de pergunta. Poxa, eu não sei aqui o que aconteceu com essa pessoa, eu não sei detalhes. Mas essas perguntas são importantes, são uma triagem, né? Tem um protocolo, é importante que a pessoa, mesmo ali na hora do nervoso, a gente sabe que a pessoa fica nervosa, tente responder com atenção essas perguntas. E vocês dois acho que podem falar sobre esse atendimento, né? Sim, é muito importante. E é uma questão de protocolo, como você falou. A gente tem que entender o contexto. Por exemplo, o SAMU tem essa definição. O médico ele vai definir, será que eu preciso de mandar apenas a básica? Será que é avançada? Essa triagem, esse passo a passo é muito importante. Como nós do bombeiro não temos a regulação médica, a tendência é a gente não fazer tantas perguntas por causa dessa questão da regulação. Então a gente pergunta ali as informações principais, estado da vítima e tende a despachar a viatura. Mas é uma questão de protocolo e de entender e respeitar cada corporação, cada entidade. Perfeito. Do SAMU também é a mesma coisa, né? Principalmente quando a pessoa está passando mal em casa, ou bateu a cabeça, o familiar fica nervoso. Vocês precisam de informações ali, né, para esse atendimento. Principalmente, a gente usa, a principal princípio realmente do SUS que a gente usa é a equidade. É dar muito para quem precisa de muito, né? E realmente menos para quem não precisa de atendimento. Então, a gente tem essa separação de tipos de carro, né? A gente tem um veículo que usa a unidade de suporte avançado ou UTI móvel, como as pessoas conhecem, e a unidade de suporte básico. Então, a ambulância que tem médico é a UTI móvel, a unidade de suporte básico não. Mas o básico, pelo nome, né, porque básico qualquer um faz. É o básico de base, o que é feito por eles também é muito bem feito e muito bem executado. Perfeito. Então, depende do tipo de atendimento, o médico ele escolhe qual ambulância, qual é o melhor recurso para atender aquele caso específico. Todos
as 2.500 ligações que entram no SAMU todos os dias, mais de 60 mil por mês, todas são individualizadas. Né? Então, o número é frio, mas quando eu puxo uma, eu sei o que aconteceu, o nome de quem atendeu, o nome do médico, se ele utilizou o nosso protocolo de regulação, sim ou não, e qual foi a classificação que ele deu e qual recurso ele escolheu. Mas, em muitos dos casos, às vezes o melhor, nada é mais rápido, dependendo da situação, do que botar no carro e levar até um hospital, um serviço. O SAMU, e acredita que o bombeiro também, né? A gente sofre de situações de trânsito, de localização, de distância até o endereço. Então, a gente faz uma média de abrangência de região, a gente consegue, às vezes, chegar no local rápido. Perfeito. Mas nada mais rápido que colocar o paciente e isso a gente também pode orientar. Porque, às vezes, a gente está olhando o painel de ambulâncias. Às vezes, não tem ambulância disponível naquele momento para aquele atendimento. E eu sei que ele precisa de atendimento médico. Então, a melhor orientação nesse momento, às vezes, é realmente coloca no carro e vai para o pronto atendimento. Sim, perfeito. Pessoal, a gente falou de queda em casa, que é muito comum. Quando a pessoa cai em casa, ou até mesmo a gente viu ali no calçadão, e tem uma fratura exposta ali, um ferimento mais grave. Para quem que eu ligo? Os dois atendem os casos de trauma. Trauma, para a gente explicar de um jeito mais fácil, é tudo que vem de fora para dentro. Então, tudo que envolve impacto, energia, quedas, ferimento de arma de fogo, os dois atendem. Agora, uma questão importante a gente falar é a questão da gravidade. Quando a vítima está grave, é uma vítima de trauma, até nós do bombeiro solicitamos o apoio do SAMU por causa desse suporte médico, que é fundamental. Nós do bombeiro não fazemos procedimentos invasivos, né? Aplicar ali a utilização de medicação ou aplicar o soro para aumentar o volume ali sanguíneo dessa vítima, nós não fazemos. Então, nós também contamos com esse suporte do SAMU. Mas casos de trauma em geral, quedas, acidente, você falou acidente de bike elétrica, Nossa, esse está sendo o nosso campeão. Todo dia a gente tem inúmeras ocorrências. Acredito que o SAMU também, a gente deve dividir ali, né? Mas todos os dias, Camburi, Vila Velha, as orlas aí de todas as praias aqui da Grande Vitória, a gente está tendo muitas ocorrências desse tipo. Então, os dois atendem, mas reforçando, em casos mais graves de trauma, até nós vamos pedir esse apoio do SAMU, suporte médico do SAMU. Perfeito. E dependendo desse caso grave, às vezes vai até 2 recursos. Às vezes vai o recurso mais próximo, porque a gente tem muito contato, bombeiro SAMU, todos os dias, nos bastidores, a gente tem essa integração muito forte. Então, o tempo todo a gente faz esse contato nesse atendimento. Por mais que às vezes o paciente é grave, nossa ambulância avançada ela é extremamente equipada, mas se ela estiver mais distante, ela vai se deslocar e o bombeiro estiver mais próximo, eles realizam o primeiro atendimento e a gente chega para dar o suporte junto com eles. Perfeito. Porque o que pode ser feito para salvar as vidas, às vezes precisa ser feito rápido. Como, por exemplo, a aplicação de um toniquete num toniquete ou amarrar a perna para parar de sangrar uma fratura exposta, isso tem que ser rápido. Perfeito. Isso dá para entender que, igual o desengasgo também, isso é extremamente importante. Muito. A maior taxa de sucesso no desengasgo, por exemplo, é feito por leigo e não por médico. Né? E as pessoas, mas como assim o médico não vai conseguir desengasgar uma pessoa? Não, porque até chegar no médico... Sim, alguém tem que agir. Já deu errado. Então, o leigo tem a melhor taxa de desengasgo e sucesso. Então, os primeiros socorros no local é o mais importante. E na regulação a gente consegue falar o que tem que ser feito e o principal, o que não deve ser feito. Perfeito. Você falou de desengasgo, essas situações em casa, elas são muito comuns e muito letais também, né? Agora, outra situação que é muito comum, gente, são os partos. Eu acredito que os dois atendam muito essas ocorrências. A gente vai ouvir agora o Sandro. Ele viveu uma experiência dentro de casa, porque a filha dele, olha ele com a netinha ali, a filha dele entrou em trabalho de parto e a família não teve tempo de correr para pedir ajuda para ninguém. A bebê nasceu em casa mesmo, o SAMU foi acionado, mas quando o SAMU chegou nem tinha dado tempo, o bebê já tinha nascido, mas claro, os médicos ali fizeram todo o primeiro suporte para a mãe e para a filha. O Sandro contou como é que foi essa experiência de atendimento. Vamos ver o que o vovô falou. Fala TV Tribuna, bom dia gente, eu passando aqui para poder lembrar do resultado, né, da minha filha Sara, quando teve o parto, que a minha filha Samira foi lá e fez o parto dela. Eu quero aqui parabenizar aqui aos bombeiros que chegou lá, no SAMU, né, no caso, o SAMU chegou lá, nossa, deu uma preferência. Se eu puder dar uma nota de 100%, eu daria 100%. Se eu puder dar uma nota de 1000%, eu daria 1000%, porque eles são muito bons, mas eu posso dar todas essas duas notas. Não sei qual é o limite de nota, mas são pessoal ali que atenderam rapidinho, vieram rápido, né? Eu quero passar aqui para relembrar que o Momentos
que esse pessoal fez esse socorro à minha filha. E hoje minha filha se encontra bem, a neném está bem, tá? Bom, Sandra, a gente acompanhou na época que foram momentos de aflição, mas que bom que deu tudo certo e que importante. A família ligou ali pro SAMU. Ele até confundiu ali na hora de falar, bombeiro e SAMU, isso é muito comum. Parto, gente, a pessoa tá ali entrando em trabalho de parto. A gente não vai saber quanto de dilatação a grávida tem. Ela tá ali desesperada, falando que tá sentindo muita dor. Pra quem que eu ligo? Nesse caso é 192. Nós temos um protocolo a ser seguido que a gente consegue identificar a probabilidade desse trabalho de parto ser realmente consumado e por essa estimação a gente consegue fazer essa identificação, se vai enviar um recurso e qual tipo de recurso também, porque às vezes é um parto de alto risco, às vezes é uma gestante que trabalha de parto, às vezes é hipertensa ou tem uma outra doença importante, às vezes a gente vai escolher qual é o melhor recurso. Agora, se for um trabalho de parto habitual, comum, né, então, que sabe que vai evoluir nos próximos minutos, realmente realmente levar a parturiente ali para o hospital mais próximo. Perfeito. Capitão Andressa, qual que é o principal erro que a pessoa comete na hora de acionar uma ambulância do Corpo de Bombeiros? O que vocês observam nessas ocorrências? O principal erro é não explicar corretamente ali o endereço, ponto de referência. A pessoa muito nervosa, ela vai falar, eu quero uma ambulância aqui agora. Mas aqui aonde, né? Quem está do outro lado da linha, o regulador, então ele precisa de saber endereço, ponto de referência, estado da vítima, como que essa vítima está, o que está acontecendo com ela, ela tem um sangramento, ela está consciente, ela está inconsciente, e principalmente também um contato para a gente poder retornar. Então a pessoa ela tem que aguardar ali na linha até o término da conversa, que a gente pega realmente esse contato, ou se tem um contato de outras pessoas ali na cena, que caso a gente precisa fazer esse contato, fica mais fácil. A gente não está achando o local. A equipe do CIOD já passa ali para a ambulância o telefone da pessoa. Perfeito. E a equipe já liga, já faz esse contato direto. Tem alguém para acenar na rua para a gente poder conseguir achar mais rápido? Então isso é muito importante, ter calma na hora de passar esses dados. E importante que o doutor também reforçou é que pelo telefone, tanto as duas centrais, né, tanto lá no CIODES quanto no SAMU, a gente consegue salvar vidas, mas a pessoa precisa estar calma do outro lado da linha para poder seguir o passo a passo, seja no engasgo, seja na própria parada cardíaca, que as compressões têm que iniciar antes da gente chegar. Não adianta porque esperar, a gente vai ali demorar 5, 10 minutos para chegar. E é importante demais começar essas compressões, porque até o nosso DEA, né, o nosso desfibrilador, que é aquele equipamento que dá o choque no coração, ele tem a tendência de funcionar melhor se alguém iniciou as compressões. Então é muito importante esse primeiro socorro, esse primeiro atendimento, para a gente ter uma sobrevida maior dessa vítima. A gente está acompanhando umas imagens também de ocorrências do Corpo de Bombeiros. Basicamente, quais as principais ocorrências que só o Corpo de Bombeiros pode atender? A gente está vendo ali enchente, incêndio. Quais são os principais chamados do Corpo de Bombeiros? Então, a nossa ambulância ela já tem o nome de resgate. Então, sempre que envolve resgate em locais, por exemplo, altura, seja no alto ou seja em um local mais um buraco, por exemplo, no baixo, fogo, água, então esses locais, produtos perigosos, então nós realizamos resgate, porque a gente tem todos os equipamentos, geralmente vai os dois, né, a ambulância e o nosso caminhão, que vai ali ter equipamentos para atender esse tipo de ocorrência, cordas, material para cortar o veículo, né, o equipamento de desencarcerador, se a vítima estiver presa em uma ferragem. Então é isso, se a pessoa ela precisar de um resgate, a gente sempre deve acionar o bombeiro. E o SAMU ele pode fazer o atendimento médico, atendimento emergencial, depois que essa vítima estiver livre, ela estiver acessível e a cena estiver segura. Então nós trabalhamos muito em conjunto. Muito em conjunto. A gente extrai essa vítima e entrega ali para o SAMU realizar o melhor atendimento com o suporte médico. Perfeito. A gente vai ver agora o depoimento da Franciele Souza, gente. Ela é assistente social. A Franciele teve uma atitude muito bacana. Ela chamou o SAMU porque ela viu uma pessoa que estava dentro do Transcol, dentro do ônibus, em surto. A gente sabe que é muito comum isso acontecer. Então ela identificou que era um caso de saúde mental ali de surto e decidiu ligar 192. Diz aí. Um dia, estava voltando do trabalho, me deparei com a situação de uma mulher, né, dentro do ônibus que eu estava. Ela estava nua, né, apresentando desorientação, né, não parecia lúcida. Eu tentei contato com ela, né, contato verbal, e ela não conseguia responder as minhas perguntas. E né, os passageiros que estavam ali junto comigo, né, não sabiam o que fazer, e eu decidi ligar para o SAMU. Liguei pro SAMU 92,
fui atendida pela recepcionista, né, prontamente me atendeu, então é sempre muito rápido, né, o SAMU sempre tem os serviços de um serviço de urgência e emergência, eles atendem a gente muito rápido. Perguntou, né, qual era a situação que estava acontecendo, eu relatei, tive minha ligação, né, transferida para o médico, relatei também o que estava, né, acontecendo ali. Né, então sempre é muito rápido, é um atendimento, né, que eles buscam, né, entender qual é o tipo de ocorrência para que eles possam, né, melhor nos atender. Tá certo, parabéns, obrigada aí pela atitude. Protocolo complexo, nosso tempo está acabando, mas dá tempo do doutor finalizar. Surto, saúde mental, SAMU. A saúde mental é um assunto bem atual com relação a diversos problemas que a gente tem enfrentado, né, de escalonamento desse tipo de atendimento. E o SAMU ele entra nessa parte principalmente em situações onde o paciente apresenta uma agitação importante, sinais de violência, ou a pessoa realmente não está fora de si. Né? Você conversa com ela e ela realmente não interage com você. Diferente nos casos, por exemplo, que a pessoa às vezes está com algum desentendimento familiar, que brigou, ou que realmente a pessoa está consciente e lúcida, né? Então, as pessoas que já têm problema psiquiátrico, ou são usuários de drogas, realmente a gente faz esse tipo de atendimento quando a violência está muito acentuada no local. Perfeito, gente, nosso tempo acabou. Chegaram muitas perguntas, já vou combinar aqui para uma próxima rodada para vocês voltarem. Doutor Arnaldo, obrigada pela presença, coordenador do SAMU, capitão Andressa do Corpo de Bombeiros, mais uma vez aqui com a gente. Até a próxima, pessoal. Até.